Estamos falando de frio, né? Já me antecipei aqui, porque nessa semana nós vamos aos extremos da temperatura na região. De possíveis 30 graus na quarta-feira, né? Nós teremos 0 grau na quinta, gente, aqui na nossa região. A chegada do frio tem diversos efeitos no organismo, que vão desde alterações do metabolismo, predisposição a infecções respiratórias, que a gente já tratou sobre isso aqui no programa, e também mudança na pressão arterial. Então é sobre isso, sobre coração, pressão arterial, que vamos conversar agora. Tenho o prazer de recebê-lo aqui, o médico cardiologista, o Dr. Júlio Domingos. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo ao Ver Mais. Obrigado, Gisele. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Colega de terceirão, né? Não é? É mais um amigo de escola que recebo aqui. Eu tenho muito orgulho de vocês, hein? Estudaram e conseguiram alcançar, né? Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Bom, doutor Júlio, é verdade que o frio pode impactar a saúde do coração? Sim, como cardiologista, né? E a gente atende pacientes muito graves aqui no Hospital São José. E a gente sabe que no inverno, né, as pessoas, primeiro, elas se alimentam mais com uma comida um pouco mais calórica, mais salgada. Mais salgada. Tá. E o sal, ele retém líquido, né? Isso aumenta a pressão arterial. Além disso, as pessoas fazem menos atividade física, né? E também a vasoconstrição. O frio, ele provoca na artéria um pouco mais de vasoconstrição. E essa junção de coisas, vasoconstrição, retenção de líquido pelo consumo de sal, menos atividade física, aumenta o índice de infarto. Entendi. E esse negócio que você explicou ali, como é que é? Vasoconstrição. Isso ocorre em todo mundo? Ou tem que ter predisposição? Quer dizer, você está ali com um espacinho menor, é isso? Isso, a artéria faz uma vasoconstrição, isso acontece para todo mundo. É claro que... Por isso que se manter aquecido, né? Pessoas, principalmente as pessoas de mais idade, se manter aquecido, isso ajuda a evitar essa vasoconstricção, fazer pico hipertensivo e romper a placa lá nas artérias do coração e assim levar a um infarto. Sim, e por isso, gente, que eu estou antecipando, porque assim, o frio, como eu falei, de quarta para quinta vai dar muito frio, mas muito. Tem até a expectativa de neve na serra, né? Então, assim, você explicou quais seriam os problemas ali, de que forma impacta? Pode dar um infarto, mas alguma outra coisa, por exemplo? Interessante a gente elencar para explicar bem para o nosso telespectador. As doenças cardiovasculares como um todo, né, aumentam no inverno. O acidente vascular cerebral, que é o AVC. E também o infarto agudo do miocárdio. Por isso que as pessoas têm que estar atentas a controlar bem a pressão arterial, controlar a glicemia, controlar o colesterol, não fumar, combater o sedentarismo e combater a obesidade. A obesidade é uma doença inflamatória, né, que leva aí a inflamação nas coronárias e aumenta o risco cardiovascular. Então, atento a esses fatores. Os hábitos saudáveis, né? E também o controle, né, fazendo check-ups, principalmente o pessoal com mais idade, que tem tendência na família, né, doutor Júlio? Acompanhamento cardiológico anual, né? Isso aí ajuda demais a prevenir essas doenças cardiovasculares tão graves. A partir de que idade deve fazer, aproveitando que você está aqui? A gente sabe que acima dos 35 anos, a principal causa de morte súbita é infarto. Então, assim, se você já tem um histórico na família, faz antes dos 35 anos. Agora, se você fez 35 anos, já procure um cardiologista para um acompanhamento anual, que isso vai prolongar a sua vida. Isso é muito interessante, 35 anos, né? Porque a gente fala de tantas doenças, doutor Júlio, que tem que procurar, né? A questão das mulheres, ginecologista, câncer de mama para fazer o preventivo, tal, né? A mamografia, os homens também buscar. E o cardiologista a gente quase não fala assim, né? 35 anos seria uma idade boa, então, para começar a fazer check-ups. Isso, é uma idade boa porque a principal causa de morte súbita depois dos 35 anos é infarto. E eu tenho visto muitos jovens, doutor Júlio, é uma impressão ou não? Não é uma impressão, não. O aumento de drogas ilícitas em jovens, isso aumenta o risco de infarto, tabagismo, obesidade. Tudo isso a gente está observando mais infarto em jovens por causa desses fatores de risco. Aqueles cigarros pendrive aí que o pessoal utiliza. Também. O pendrive, o pessoal ri, mas é porque, enfim, ele é até proibido e tal, mas, assim, aquilo lá dizem que é um risco muito grande. Ele não é lícito, né? Então, ele é ilícito. Então, ele não tem uma regularidade. Ele não tem nada fiscalização, não sabe o que tem dentro. A gente não sabe o que tem dentro. Sim. E a gente sabe que faz uma lesão pulmonar por queimadura também, né? E a gente sabe que aumenta o risco das doenças cardiovasculares também. Sim. Agora, quais os sinais, voltando a falar do frio, do coração, quais sinais, né, que as pessoas, chegou quarta-feira, quinta, não tô bem, tô me sentindo assim, tem algum sinal
que essa friaca, queda na temperatura está atingindo o nosso coração? Quais seriam os sintomas? Então, o sintoma mais importante de infarto é dor no peito, né? Então, se você tem uma dor no peito, que antes você não sentia para fazer um esforço, e agora você está subindo 2 lances de escada e está dando uma dor em aperto, que comprime o meio do peito, você tem que procurar um cardiologista. Como é que é essa dor? É uma dor como se tivesse alguém comprimindo mesmo. Assim, sabe? Apertando aqui. Apertando o meio do peito, que piora com esforço. Se tu tiver essa dor no meio do peito em repouso, que ela parece ter alguém empurrando o seu tórax para dentro, associado com uma falta de ar, ou náusea, vômito, também procure uma emergência o mais rápido possível. Sim, é porque eu ouço muito falar que as pessoas têm dúvida com relação a gases, que podem subir. Esses gases podem subir mesmo ou essa dor no peito é sempre perigosa? Não, pode sim, mas primeiro a gente tem que descartar o que é grave. Então, eu sempre falo, dor da origem epigástrica, aqui na boca do estômago, até na região do pescoço. Qualquer dor forte nesse ponto, primeiro vai no pronto-socorro. Boa. Faça um eletro. Se não tiver nada, ótimo, né? Pode ser gases, sim, mas primeiro tem que descartar a doença grave. Sim, com certeza. Então, esses sintomas, pessoal, dor, procure, né? E assim, as medidas preventivas, como você falou ali, né? Se aquecer, cuidar da alimentação. Queria que você reforçasse isso também, doutor Júlio. Reforçando a todos que estão nos ouvindo, né? Controlar a pressão arterial, ter uma pressão arterial 12/8, isso é fundamental para um coração estável. Né? Controlar a glicemia, controlar o colesterol, principalmente o LDL colesterol, não fumar, combater o sedentarismo e combater a obesidade. Sim, isso tudo, né? Acordar cedo e fazer um exercício, sair correndo no frio, né? Se já está acostumado. Vamos ser práticos, né? Vai depender do que esse paciente, que a pessoa já faz. Já é um atleta, se não se faz um acompanhamento cardiológico anual, se fez exame, se está tudo bem. Tudo certo. Agora, aquela pessoa que nunca praticou nada e sair praticando atividade física, é claro que está errado. Sim. Doutor Júlio, você faz também, você é especialista em algo que faz cirurgia, como é que é o nome? É cateterismo, né? Não cateterismo, mas o nome da sua especialidade? Cardiologista e hemodinamicista. Eu nunca tinha ouvido falar. Hemodinamicista. Isso aí, gente. Então, ele faz cirurgia de catéter. Você tem feito bastante? Isso, o cateterismo é um exame, né, diagnóstico para ver se tem artéria do coração obstruída e também colocação dos stents pelo mesmo cateterismo. Sim. Né, pacientes graves, onde que a gente observa essa quantidade de infartos agora no inverno. Né, chega a ter dias no hospital São José ali, chega a ter 3, 4 infartos num dia. Nossa, doutor. Infarto que precisa de hemodinâmica, né, na hora, né? Então, são pacientes graves, por isso que controlar esses fatores de risco, gente, é primordial para você ter uma vida longa, né? Tudo isso, o objetivo é de prolongar a vida e controlar esses fatores de risco. A pressão normal seria o quê? Depende? Depende de cada pessoa, mas a gente fala, a Sociedade Brasileira de Cardiologia preconiza no 120/80, né? Um 12/8 famoso, né? Então, se você tem uma pressão 12/8, você com certeza está diminuindo o seu risco. Todo mundo tem um risco, né? Tanto de AVC ou infarto. Mas quando você tem a pressão 12/8 e os outros fatores de risco controlado, isso diminui o seu risco. Sim. É claro que você pode infartar com 12/8? Pode. Se você fuma, é diabético, não tenha maus hábitos. Sim, então nosso objetivo é prolongar a vida. Com certeza. Ai, que orgulho, doutor Júlio. É a primeira entrevista que você veio aqui no estúdio, né? Já fez algumas comigo online, aqui, várias né? entrevistas. Eu fico bem orgulhosa de você, doutor Júlio. O pessoal que encontrei no Hospital São José, enfim, nas redes sociais. Muito obrigada e volte sempre. Obrigado, Gisele. Obrigado a todos aí pelo convite. Um abraço a todos e boa tarde. E vamos se aquecer, né? Vamos se aquecer, cuidar da nossa vida, porque o frio vai vir, né? Vai vir neve, enfim, gente. Quer dizer, a previsão, né? Não que vai vir de fato a neve.